Existem amigos verdadeiros dentro da igreja? Eu não sou nenhum tipo de filósofo ou pensador, mas essa pergunta tem martelado na minha cabeça nos últimos 6 meses e eu quero que você responda aí, que você pensa, talvez já na primeira vez que eu perguntei, você já falou assim, sim, existem. Mas existe de verdade? É sobre isso que nós vamos estar tratando hoje. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos iniciar agora uma série de mensagens que eu quero dar o título de O Poder da Amizade. E nessa primeira parte, eu quero poder falar exatamente sobre essa pergunta. Existem amigos verdadeiros dentro da igreja? O que você acha? Há uns 6 meses, 5 meses para não errar, com certeza, eu reuni com um grupo de jovens para poder confrontá-los a respeito ali de umas pessoas que estavam inseridas naquele grupo e abrir os olhos dele para dizer, olha, fulano, beltrano, esse povo aí, alguns ali, olha, toma cuidado, traz para perto, abre os olhos aí do coração, os olhos espirituais, eles vão desviar. Eles estão começando a fazer algumas coisas meio soviéticas e eu tenho visto isso. Então chega perto, faz aquele batismo do amor, chama todo mundo para perto, traz para perto e tal. O que acabou? Desviou. O fulano desviou, Beltrano se afastou e o grupo meio que se desfez. Inclusive, eu fiz um stories dizendo que eu ia falar sobre amizade e quando eu fui ver no outro dia, o grupo já estava lá, eu acho que eles foram atrás e disse, ainda bem, né? Não esperaram nem a mensagem sair para poder ir e tentar trazer de volta a ovelhinha perdida. E, gente, é algo que eu quero estar conversando com vocês, porque a 1 Coríntios 15:33 fala, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. E Provérbios também fala que quem anda com o sábio ficará sábio. Mas o amigo do tolo, ele se desgraça, ele se perde, ele se quebra. Então aqui a gente pode pegar algo bem interessante ao qual nós vamos conversar e nós vamos terminar com essa pergunta. Existe amigo de verdade? Existem amizades verdadeiras dentro da igreja? Porque eu entrei na igreja, eu lembro muito bem assim de tentar me inserir num grupo. Eu tinha 18, 19 anos e eu queria sair daquele grupo do qual eu fazia parte, né, no mundo secular lá fora, e aqui dentro da igreja eu já queria me envolver mais, eu queria estar no meio dos jovens e no meio de cuidar de jovens e adolescentes também. E eu lembro, interessante, eu lembro quando o Luciano, um rapaz da época, falou assim, olha, Diogo, se tu quer crescer dentro da igreja, anda com um grupo tal. Agora, se tu quer viver uma vida meio padrão, mundano, tu anda com um grupo tal. Eu lembro que eu pensei na época assim, foi uma dica que ele me deu assim, só que eu achei muito forte, porque existia um grupo bacaninha dentro da igreja, de crentes, pelo menos na visão dele, e um grupo perdido, que tipo assim, um padrão mundano de ser. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, é claro que eu não vou andar com esse grupo. Agora, esse grupo está inserido dentro da igreja? Sim! E na maioria das vezes eles são mais atraentes do que aqueles que nós dizemos são os crentes. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que foi o Thiago Brunet que disse que amizades moldam destinos. Isso é muito verdade, gente. Veja bem, eu quero poder falar sobre essa parte de amizades moldar destinos, porque aconteceu comigo. Quando eu era criança, no bairro onde eu me criei, ele era o último bairro de Boa Vista na época. Isso faz mais de 20 anos, quase 30 anos. E aí, quando nós chegamos naquele bairro lá, os curumim tudo crescendo junto, ali a mesma faixa etária, 5, 6, 7 e 8 anos, talvez o mais velho. Então, eu era muito meninos naquela rua, jogávamos futebol na areia branca na época, depois veio a areia vermelha com o tio Totó para começar a asfaltar a nossa Boa Vista Velha. E nós fomos crescendo junto, e eu lembro ali com 9 anos de idade, estudando no Bom Mário Andreasa, na época que era dominado pelas gangues, pelas galeras, a gente chamava de galera, então cada bairro tinha sua galera, era do Asa, eles faziam um negócio assim, bota pro Asa, era do Caimbé e tal, e não podia pisar à noite num bairro porque dava briga na escola. Eu lembro, gente, de alguns galerosozinhos, meninos que só tinham até a 8ª série, então eles tinham até
até 14 anos, mais ou menos. Talvez se tivesse um burro suficiente para ter 15 anos e estar ali na 8ª série, estava lá, mas eram meninos novos, adolescentes, fumando com os inspetores, porque eles dominavam naquela época, né? Mas passou muito rápido essa era também, assim, uns 2, 3 anos só. Mas ali, eu lembro assim de eu não querer andar, a minha mãe trabalhando na polícia, então eu também realmente não queria mesmo viver esse padrão, e também pelo que o modo como meu pai vivia também, eu não queria seguir esse padrão. Mas os meninos da minha rua parece que queriam viver esse padrão meio de gangster, de galerosos, e eles caminhando, fumando, experimentando cigarro, experimentando bebida, e eu não quis. Eu lembro uma vez, à noite, na Praça do Caimbé, quando estava escuro e não tinha nada de bonito hoje. A tia Tereza e o tio Otomar não tinham ajeitado a pracinha como está bonita hoje. E tá só terra, e era um campo de futebol lá na areia que a gente jogava, e era assim umas 9 horas da noite. Eu lembro um grupo de jovens assim da gangue ali do Caimbé, estavam lá e eles estavam fumando. E aí eu lembro que eles passavam um pro outro, e depois eles ficavam muito doidos assim. Eu pensei que eles estavam fingindo. Eu era muito novo, eu devia ter 7, 8 anos. Eu era muito novo vendo aquilo. E eu disse, não quero isso de jeito nenhum. Mas anos depois, aqueles meninos se entregaram a amigos meus, amigos íntimos meus, se entregaram às drogas, à bebida, à briga. Alguns morreram, outros foram presos. Eu lembro de um, que até hoje, quando eu passo num semáforo para eu voltar para minha casa, que eu não moro muito longe do bairro que eu cresci, da casa que eu cresci, na verdade, as drogas já corroeu a mente dele completa, e ele anda como se realmente não tivesse mais lucidez da vida, descalço às vezes no sol quente. E era um menino tão legal. Eu estudava com o irmão dele. Da 1ª à 8ª série eu estudei com o irmão dele. Mas com meus 9 anos, eu era bem nerdzinho, gostava de Cavaleiro Zodíaco, animes, japoneses. Eu ia nas bancas comprar as revistas, os mangás. E eu conheci o Smiley. Eu era bem, assim, apesar de ser muito bagunceiro dentro de sala de aula, eu também era muito estudioso. Eu gostava muito de ler e estudar sozinho. Então eu me dava bem dentro de sala de aula. Só que o Smiley veio e começou a me barrar nas notas, e aí eu fiquei com raiva. Eu realmente fiquei com raiva. Eu era meio metida, tinha minha galerazinha, eu era o chefe da minha ganguezinha dentro da escola. Acho que eu sempre tive esse tato para liderança. E eu comecei a fazer amizade com o Smiley quando eu percebi que realmente ele gostava dos mesmos interesses nerds de animes, de mangás, de revistas, de desenhar os Cavaleiros do Zodíaco. Nós desenhávamos muito e tudo. Então a gente fez uma amizade e crescemos juntos aí e tudo. Então eu me afastei daquele grupo da minha rua e eu fui pro grupo ali da casa, do bairro do lado ali onde o Smiley morava, o Leandro, o Guilherme, o Renê. Hoje trabalham aí na PM, outra também concursado grande. O Smiley é chefão aí num setor do governo aí na área de informática, e nós crescemos juntos. Então aquilo me tirou de uma vida, talvez, de ir junto com aqueles da minha rua. Lembra que eu falei de 1 Coríntios 15:33, que as más companhias corrompem os bons costumes? Talvez eu teria sido corrompido daquele jeito. Talvez eu teria ido junto. Mas eu fui para o outro lado e eu me tornei assim, uma pessoa que não era de festa, nunca fui, na verdade, de bebida, nunca bebi, fumei, nunca. Então, para eu vir para Jesus com 18 anos, não foi também tão difícil, apesar de eu me considerar ateu mais por modinha do que por qualquer outra coisa, porque era legal avacalhar com os crentes naquela época. Né? Então eu acabei me convertendo e foi muito rápido essa minha mudança. Dentro da igreja eu comecei a andar com pessoas diferentes também, mas dentro da igreja eu logo vim trabalhar na comunicação e me tornar funcionário. Eu saí da faculdade e nem tive tempo de fazer concurso público como os meus amigos. Eles todos concursados, provavelmente eu teria seguido o mesmo rumo. Eu vim direto para dentro da igreja trabalhar com o pastor Sabá na comunicação, andar com líderes. Então isso me levou a ter uma vida totalmente diferente. O meu chamado foi transformado aí, o meu destino foi moldado aí. Então, quando você entra dentro da igreja, a pessoa com quem você anda pode parecer muito legal agora, mas é uma amizade verdadeira que vai moldar o teu destino daqui a alguns anos? O que você acha?
As pessoas com quem você anda hoje, essas pessoas realmente refletem aquilo que Deus tem para a tua vida? Porque, na maioria das vezes, as amizades tendem a passar a mão na cabeça um dos outros. Então, veja bem, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, de ficar conversando e quando a gente vê, no nosso grupo de amizade está surgindo uma sementinha do mal ali que vai fazer com que o grupo se desfaça, pessoas se desviem ou, às vezes, o que é pior, fica dentro da igreja e corrompem outros, né? E sai levando outros para o desvio até sair todo mundo. Eu quero estar tratando com isso com vocês nessa série. Existe amizade verdadeira dentro da igreja? Qual é a resposta? Sim, é claro. Agora olha aqui para mim. Aqui para mim. Você é um amigo verdadeiro dentro da igreja? Essa eu acho que é a pergunta de verdade, né? É você essa amizade que corre atrás, que tá ali no seu grupo e quando você vê que um tá postando... Porque hoje pra gente saber a vida de uma pessoa é muito fácil, só é ver o que ela tá postando e as pessoas que ela estão seguindo. Porque é assim, hoje para terminar uma amizade é mais ou menos assim, fulano deixou de seguir fulano. Então a gente sabe, ó, aquela amizade acabou. Então o que ele está postando? Quando ele começa já a postar coisas diferentes, a gente, opa, as anteninhas de vinil já começam a detectar a presença do inimigo e nós precisamos tomar cuidado. Então a gente junta o nosso grupo e faz o que eu chamo de batismo do amor. Nós vamos para cima dessa pessoa, todo mundo junto, todo mundo junto. Gente, uma vez uma adolescente cometeu suicídio e eu falei no velório dela. E por que eu quis falar no velório dela? Porque muitos amigos falaram assim, nós vimos as postagens no status, mas a gente até mandou mensagem, mas a gente não sabia o que ela ia fazer. Eu disse, gente, a menina estava chamando a atenção para isso. O que vocês deveriam ter feito? Se unido e todo mundo junto, para cima. Vamos atrás, vamos amar, vamos estar junto. Uma pessoa está se desviando dentro da igreja, traz para perto, ama, jejua. Você não tem coragem de orar pelo seu amigo, você não tem coragem de jejuar pelo teu amigo, você não tem coragem de enfrentar o inferno e as portas do inferno para que elas não prevaleçam e tragam e tirem esse teu amigo da igreja. Você não tem força para isso. E que Deus é esse que você serve então dentro da igreja? Para que você está vindo para dentro da igreja, cara? Se você não consegue fazer com que os teus próprios amigos permaneçam, pelo amor de Deus, o que você está fazendo dentro da igreja? Vai só para o céu? É só para isso que você foi criado. É só para isso que você foi chamado. Existem amizades verdadeiras dentro da igreja? Sim, existe. Agora, você é essa amizade, esse amigo de verdade? Aí aqui eu quero que você fique com esse questionamento. Nós vamos voltar e continuar com essa série. Eu quero poder falar mais sobre isso. Então, já assina aí o sininho, ativa o sininho das notificações para quando eu lançar o vídeo você ser o primeiro a receber. Curta, comenta aí. Talvez você tenha alguma coisa para me falar, comenta aí, né? Eu quero ler os teus comentários de bons ou de ruim. Pode comentar, bora conversar juntos. Se você está precisando de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar também. Eu quero poder mesmo te confrontar para que nós possamos nos levantar como homens e mulheres de Deus, que nós não vamos deixar com que os nossos caiam, se desviem, fraquejem na fé. Beleza, gente? Nos vemos no próximo vídeo.